Em momentos desesperados, parece que qualquer alternativa é viável, né? Quando tá tudo desmoronando, a gente começa a considerar opções que, em um primeiro momento, pareciam completamente fora do limite. Quais que são os limites que param a gente quando a gente tá prestes a cair? Uma cena de um filme de fantasia me fez pensar um pouco sobre isso esses dias. Oi, eu sou o Otávio e esse é o No Sofá de Casa, um canal em que eu vou falar sobre cultura pop, músicas, filmes, fofocas de celebridades e um pouco mais. Senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho hoje sobre as Crônicas de Nárnia e o Príncipe Caspian. Sabe aquela piadinha que todo millennial fica fazendo? Ai, por que eu não fui escolhido pra Hogwarts? Cadê minha carta? Todo millennial é obcecado, né, por Harry Potter, e eu não vou mentir que eu também já fiz essa piadinha, mas eu devo admitir que eu era muito mais obcecado por uma outra saga quando eu era criança, e eram as Crônicas de Nárnia, como o vídeo entrega, né? Enquanto todo mundo queria uma varinha mágica, eu só queria um guarda-roupa pra me esconder quando tinha que estudar pra prova. Muito mais simples. Esses dias eu convenci o meu namorado a assistir os filmes de As Crônicas de Nárnia, porque ele nunca tinha visto. E enquanto a gente reassistia o segundo filme, teve uma cena que me pegou de jeito. A cena em que o Príncipe Caspian tá quase ressuscitando a Feiticeira Branca. E essa cena me fez me perguntar por que que o mal parece tão bonito em tempos desesperados. Parte 1. As Crônicas. As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi um filme lançado em 2005, baseado no livro de mesmo nome de C.S. Lewis. E a série de livros começou a ser lançada lá em 1950 e marcou a infância de muitas pessoas, inclusive a minha, apesar de meu primeiro contato ter sido através do filme de 2005. É um mundo muito conhecido pela sua mistura de fantasia, aventura, com um subtexto religioso, um tipo de magia bem característico. A série de filmes trouxe essa magia para uma nova geração, com efeitos gráficos, grandes batalhas e, claro, os personagens que todo mundo já amava. Desde o babadeiro Leão Aslan até os 4 Pevensies e a grande vilã do primeiro filme, que é a Feiticeira Branca, a Rainha Jales. No primeiro filme, a gente segue 4 irmãos, os Pevensey, que são 4 LGBTs. O Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia. Edmundo é o meu reizinho incompreendido. Edmundo, te amo. Eles acabam entrando em um guarda-roupa mágico e se encontram na fantástica terra de Nárnia. Um mundo cheio de criaturas fantásticas, um inverno eterno, mas que nunca tem Natal, e que é dominado por ela, a Feiticeira Branca do Partido PL. Essas 4 crianças só queriam fugir da dura realidade que era a Segunda Guerra Mundial e acabaram encontrando um mundo em que eles podiam ser heróis. A cada passo que eles dão, eles não apenas enfrentam a Tilda Swinton de peruca, ao lado do lacradeiro Leão Aslan, como também crescem muito como personagens. E depois de derrotarem a vilã e trazerem paz pra Nárnia, eles se tornam reis e rainhas e ficam lá por 15 anos, até que eles voltam sem querer pelo mesmo guarda-roupa que trouxe eles pra esse mundo incrível. O segundo filme, que tem a cena que inspirou esse vídeo, acontece anos depois. Na verdade, para os Pevensey só se passou 1 ano desde que eles saíram de Nárnia, mas para o povo do reino se passaram mais de 1000 anos. Quando as crianças voltam, elas demoram um pouco para perceber que o castelo em que eles reinaram e o reino que eles deixaram para trás já não é o mesmo. Os Telmarinos, que são um povo que vieram do nosso mundo, assim como os Pevensey, tomaram conta de Nárnia. É um choque para os irmãos que esperavam encontrar o reino que eles deixaram para trás, todos os seus amigos, e encontrar aquela realidade completamente diferente. O reinado dos Telmarinos, que são fãs da cantora Katy Perry, foi muito opressivo e inclusive genocida contra a população original de Nárnia, filhos da Lady Gaga. E essa população se viu obrigada a se esconder nas florestas e agir como se tivessem sido extintos. E não podemos esquecer que durante esses 1000 anos de dominação dos Telmarinos, o Leão Aslan ficou mais desaparecido do que o Jeizinho agora que o pedido está sendo investigado. A máfia do Jeizinho. Os Pevensey chegam e encontram essa Nárnia transformada, e é nesse cenário que eles encontram o Príncipe Caspian, que é o príncipe dos Telmarinos, que sofreu um golpe do seu tio usurpador, que matou não só o pai do Caspian anos atrás, como também estava planejando o menino.
Enquanto os Pevensie estão tentando entender essa nova realidade, o Caspian tá se aliando aos Narnianos e lutando para acabar com a luta entre os Scaredy Cats e os Little Monsters. Depois de uma tentativa fracassada de ataque ao castelo dos Telmarinos, é aí que a nossa cena acontece. O anão Nicabrick sugere ressuscitar Jadis, a rainha má que foi derrotada lá no primeiro filme. Essa é uma medida desesperada e que no livro praticamente não acontece da forma que acontece no filme. Mas no filme a atmosfera é construída de uma forma tão bonita e eu me arrepio toda vez que eu assisto essa cena, desde pequeno. Acho que é a minha cena favorita dos 3 filmes. A Jade surge lentamente de uma parede de gelo como se ela estivesse pronta para sair e ela tenta o Caspian a dar uma gota de sangue para que ela possa voltar à vida. O Caspian quase cede à tentação de deixar isso acontecer com a promessa de que seu tio seria morto. E não é só ele, o Pedro também, depois de tentar parar o Caspian, também quase liberta a rainha. E é só o meu reizinho divo Edmundo que salva o dia, quebrando lá a parede de gelo. A cena é muito bonita visualmente e ela constrói muito bem essa sensação de desejo e de encanto que os protagonistas sentem ao ver a Jadis, apesar de ela ser e representar todo o mal que dominou Nárnia 1 milênio atrás. Pra mim é impressionante como em tempos desesperados até as medidas mais loucas parecem ser justificáveis. Será que tem gente falando sobre isso por aí? Parte 2, o excepcionalismo. Carl Schmitt foi um filósofo e jurista alemão, e as suas ideias surgiram num período muito conturbado da história, especificamente entre as 2 guerras mundiais. A sua principal obra, que é a Teologia Política, foi publicada em 1922 e se tornou uma leitura crucial para entender a dinâmica de poder e autoridade em momentos de crise. O Schmitt argumentava que o soberano é aquele que decide sobre a exceção. Isso significa que, em momentos de crise extrema, quando a normalidade não pode mais ser mantida, as autoridades podem suspender regras e tomar decisões que normalmente seriam vistas como inaceitáveis. Ele acreditava que, quando a sociedade entra num estado de exceção, o que antes era considerado um comportamento aceitável pode ser colocado em xeque pela sobrevivência do Estado. O contexto em que o Schmitt escreveu isso era marcado por uma instabilidade política gigante. Ele escreve na República de Weimar, que era a configuração política da Alemanha ali no entreguerras, e esse país lutava para se restabelecer depois da derrota da Primeira Guerra Mundial. A economia do país estava em ruínas, a sociedade estava extremamente polarizada e a democracia enfrentava desafios intensos. E as ideias do Schmitt ecoavam esse desespero desse povo e buscar entender o que poderia ser feito para reverter uma situação como essa. Ele buscava entender como o poder poderia ser exercido no momento em que as normas sociais já não parecem mais fazer tanto sentido. Durante a ascensão do nazismo, é possível encontrar uma correlação entre o direito nazista e essas ideias do Schmitt. E esses mesmos ideais foram usados para suspender direitos civis, concentrar o poder nas mãos do governo, e isso mostra como essa ideia consegue encontrar vazão num contexto político como esse. Outra autora muito interessante para pensar tudo isso é a Hannah Arendt, que nasceu em 1906 também na Alemanha e fugiu da Alemanha nazista e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde ela se tornou uma das pensadoras mais influentes do século XX. Uma das suas obras mais conhecidas, que é A Origem dos Totalitarismos, publicada em 1951, explora justamente como regimes totalitários, assim como o nazismo e o stalinismo, surgem em resposta a uma crise política e social. A Arendt analisava a natureza da autoridade, do poder e principalmente o que levava pessoas comuns a se tornarem cúmplices de regimes opressivos. Aqui seria interessante fazer uma análise comparada entre o que diz o Schmitt e a Arendt. Enquanto o Schmitt falava sobre em como em momentos de crise o soberano pode suspender as regras para garantir a ordem, a Arendt traz uma perspectiva diferente, focando em como essa suspensão pode se tornar um caminho perigoso. Então, usar da exceção pode ser muito perigoso. Para ela, a suspensão das normas pode levar à banalidade do mal, onde as pessoas se tornam cúmplices sem nem perceber. Quando a exceção se torna a regra, todos nós corremos o risco de perder o nosso senso crítico e a nossa responsabilidade moral. Será que, ao buscarmos soluções rápidas e drásticas, estamos abrindo mão da nossa humanidade? Parte 3. O autor.
Também é importante falar um pouquinho sobre o C.S. Lewis, que é o autor, é o cara que tá por trás das Crônicas de Nárnia, e ele teve também as suas cotas de desafio aí durante a guerra. O Lewis não foi só um autor icônico, ele também foi um combatente na Primeira Guerra Mundial. Ele se alistou em 1917 e ele lutou nas trincheiras na França, onde ele vivenciou o caos e a brutalidade do conflito. Por mais que ele talvez nunca tenha lido as ideias do Schmitt ou da Hannah Arendt, as experiências que ele teve ecoam as ideias desses dois autores na sua obra ficcional. Lewis entendeu que em tempos desesperados, as escolhas que as pessoas tomam podem ter consequências profundas, e um grande exemplo disso é a cena que motivou esse vídeo. Quando a Jade surge lentamente do gelo, é hipnotizante. Ela representa não só o mal, mas a tentação e a corrupção que podem surgir nesses momentos de vulnerabilidade. E mesmo que essa cena seja diferente nos livros, como eu já disse, é como se o Lewis estivesse dizendo que em tempos sombrios fica mais fácil perder a noção dos limites da salvação e das sombras. É claro que a gente precisa entender que toda essa obra do Lewis tem um subtexto cristão muito claro, né? O Lewis, ele mesmo, era um cristão convertido e os temas de fé e moralidade cristã estão muito presentes nessa obra que são as Crônicas de Nárnia. Se a gente olha para o primeiro livro, cronologicamente falando, de As Crônicas de Nárnia, que é O Sobrinho do Mago, que inclusive é um dos meus livros favoritos da saga, a gente consegue entender mais sobre esse papel da Jadis. E ela é um paralelo que o Lewis cria com a Serpente do Éden. Ela representa toda a tentação e todo esse mal original. No universo de Nárnia, ela encarna essa força que busca destruir e corromper o que é bom e puro. Mesmo assim, em tempos desesperados, a ideia de ressuscitar um mal tão grande como a Jadis pode parecer uma solução razoável para os personagens. O Caspian e os aliados dele enfrentam uma guerra quase perdida, e a tentação de usar ferramentas do mal para derrotar essa guerra se torna uma questão de sobrevivência. E é aqui que o Lewis nos faz refletir. Será que ao flertarmos com o que é maligno, mesmo que por uma boa causa, estamos fazendo a escolha certa?